Boa tarde, meu nome é Lucas Gouveia Meirelles, sou um aluno da pós-graduação do INPE do curso de Engenharia e Tecnologias Espaciais, dentro da área de concentração de Mecânica Celeste e Controle. Vou apresentar o trabalho Um Estudo sobre a Deflexão de Sistemas Binários de Asteroides, desenvolvido sob orientação dos doutores Antônio Bertacchini Prado, do INPE, Maria Cecília Pereira e Cristiano Fioril de Mello, da Universidade Federal de Minas Gerais. Este estudo toma como motivação a missão Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, ou também conhecido pela sua sigla DART, da NASA, com previsão de lançamento para o final deste mês. Essa missão é a primeira de seu tipo, de defesa planetária, tem como objetivo realizar a primeira demonstração do uso da técnica de um impactador cinético para alterar o movimento orbital de um asteroide no espaço. A missão tem como alvo o sistema de asteroides Didymos. À direita, é possível ver uma representação esquemática da missão DART, ilustrando o impacto da espaçonave com o corpo secundário do sistema. Observações de telescópios terrestres após o impacto ainda determinarão a mudança na órbita provocada pela colisão. Dessa forma, os autores decidiram investigar alguns casos de deflexão da trajetória de sistemas binários de asteroides, considerando a mudança de velocidade do corpo secundário e como isso afetaria o movimento orbital do sistema como um todo. Como dito anteriormente, o alvo da missão DART é o asteroide Didymos e seus satélites Dimorphos, reconhecidos como os corpos primários e secundários do sistema, respectivamente. Algumas propriedades desse sistema são tomadas como referência para a realização das simulações deste trabalho. A massa total do sistema é estimada como aproximadamente 5,4 vezes 10 elevado a 11 kg, com uma razão de massa entre os corpos de aproximadamente 1%. Os diâmetros dos corpos primários e secundários são, respectivamente e aproximadamente, 780 metros e 160 metros. À direita, ainda é possível ver um composto de 14 imagens de radar desse sistema, tomadas pelo telescópio Arecibo nos dias 23, 24 e 26 de novembro de 2003. Um total de 3 casos foram simulados, todos realizando a integração numérica para a propagação de trajetória de um problema de 3 corpos. O tempo de integração foi vital para que o sistema binário de asteroides completasse uma revolução completa em torno do Sol. A massa total do sistema foi considerada igual a 5,4 vezes 10 elevado a 11 kg, tendo como referência a massa do sistema Didymos. O corpo secundário sempre inicialmente se encontra em uma órbita circular em torno do corpo primário, sendo o incremento de velocidade dado na direção de seu movimento. Para os casos 1 e 2, foi considerado o sistema binário fictício de órbita heliocêntrica circular com semi-eixo maior igual a 1 unidade astronômica e inclinação do plano orbital igual a 0 grau. As anomalias verdadeiras iniciais de ambos os corpos também são nulas. O que difere os casos analisados são os tipos de varreduras realizadas. Para o caso 1, foram variadas 3 características: a magnitude do incremento de velocidade do corpo secundário, a razão de massa entre os corpos do sistema e a distância inicial do corpo secundário para o corpo primário. Os intervalos analisados são, respectivamente, de 0 a 10 mm por segundo, com passo de 1 mm por segundo, de 0,8 a 0,99 ou 80% a 99%, com passos de 0,01 ou 1%, e finalmente de 10 a 20 km com passos de 1 km. Os resultados apresentados consistem em uma breve análise na variação do semi-eixo maior da órbita do sistema. Essa variação toma como referência os casos em que não há incremento de velocidade do corpo secundário. Os gráficos apresentam a magnitude do incremento de velocidade em milímetros por segundo no eixo Y, no eixo X, a distância inicial entre os corpos em quilômetros no eixo Y e a variação do semi-eixo maior em quilômetros no eixo Z. Gráficos diferentes indicam resultados para razões de massas diferentes. Inicialmente, é possível ver a pouca influência que a distância entre os corpos tem sobre os resultados. Por outro lado, aparentemente, a razão de massa do sistema aparenta ter grande influência. No entanto, isso pode ser explicado pela manutenção da massa total do sistema, resultando em massas maiores do corpo secundário e, consequentemente, ganhos maiores de quantidade de movimento linear para a mesma magnitude de incremento de velocidade. Os resultados do caso 2 ajudaram a tomar melhores conclusões sobre o motivo. Finalmente, é necessário destacar a influência do incremento de velocidade no aumento do semi-eixo maior, que era esperado e foi possível ser verificado pelos gráficos. O caso 2 apresenta as mesmas condições iniciais do caso 1 e varre as mesmas 3 características: a magnitude do incremento de velocidade do corpo secundário, a razão da massa entre os corpos do sistema e a distância inicial do corpo secundário para o corpo primário. A mudança principal foi a forma como o incremento de velocidade foi considerado. O intervalo de valores passa a depender da razão de massa considerada na iteração. Isso foi feito para manter constante a variação da quantidade de movimento linear para iterações com massas diferentes do corpo secundário, visto que a razão da massa do sistema muda, mas sua massa total é sempre a mesma. Dessa forma,
O intervalo a ser varrido é multiplicado por um fator igual a 0,01 dividido por 1 menos a razão de massa do sistema. Por consequência, apenas quando a razão de massa é igual a 1% é que o intervalo original de 1 a 10 mm por segundo é considerado. Por fim, há ainda uma mudança nos valores do intervalo da distância inicial entre os corpos, que foi estendido de 10 a 40 km com passos de 10 km. Os gráficos usados para apresentar os resultados do caso 2 indicam as mesmas grandezas dos gráficos usados para apresentar os resultados do caso 1. Ao analisar todos os gráficos, percebe que a razão de massa deixa de ser um fator preponderante para a variação do semi-eixo maior. Percebe que estava correta a suspeita de que o aumento da massa do corpo secundário seria o principal fator relevante para essa variação. Para o caso 3, passou-se a considerar um sistema com órbita elíptica, de semi-eixo maior igual a 2 unidades astronômicas e excentricidade igual a 0,5. Apenas uma razão de massa do sistema igual a 0,99 ou 99% foi considerada. Neste caso, apenas duas características foram variadas: a magnitude do incremento de velocidade do corpo secundário e a anomalia verdadeira inicial do sistema. Os intervalos analisados são, respectivamente, de 0 a 10 mm por segundo, com passos de 1 mm por segundo, e de 0 a 345 graus, com passos de 15 graus. Os gráficos para o caso 3 passam a apresentar no eixo Y os valores da anomalia verdadeira inicial considerada. O eixo X permanece indicando a mesma grandeza, enquanto o eixo Z do gráfico à esquerda indica a variação do semi-eixo maior e, no gráfico à direita, indica a variação da excentricidade. Pelos gráficos, é possível notar a importância da proximidade ao periélio, tendo como objetivo aumentar o semi-eixo maior. Ainda é possível verificar o aumento da excentricidade quando o incremento é dado próximo ao periélio e a diminuição da excentricidade quando o incremento é dado próximo ao ascélio. Tudo isso corrobora informações já conhecidas sobre o movimento orbital no problema de dois corpos. Esse estudo foi bem sucedido na investigação de alguns dos efeitos provocados por um pequeno incremento de velocidade no corpo secundário de um sistema binário de asteroides. Dentre algumas das conclusões deste estudo, percebeu-se a grande influência que o incremento de velocidade tem sobre outras características, como a razão de massa do sistema e a distância entre os corpos. A aparente importância da variação da razão de massa verificada nos resultados do caso 1 pode ser explicada pela manutenção do valor da massa total do sistema. Dessa forma, o aumento da razão da massa resultava no aumento da massa do corpo secundário. E com isso, a mesma magnitude do incremento de velocidade acabava resultando em maiores incrementos da quantidade de movimento linear. Para o caso 3, confirma-se a importância de realizar incrementos de velocidade próximos ao periélio, como já é sabido no caso do problema de dois corpos. Verificou-se ainda variações de algumas centenas de metros do valor do semi-eixo maior da órbita do sistema. Estes valores podem não significar deflexões significativas para um caso real de risco de impacto de algum asteroide, mas são um importante passo na reafirmação da influência que o atual estágio da tecnologia espacial humana chegou a ter sobre o movimento orbital de alguns corpos celestes do nosso sistema solar. Eu gostaria de agradecer a audiência presente virtualmente por toda a sua atenção. Gostaria ainda de agradecer à comissão organizadora do VET por todo o seu esforço na realização da 12ª edição deste evento, especialmente tendo em vista todas as dificuldades desse período. Encerro agora minha apresentação e abro espaço para responder quaisquer perguntas que sejam do interesse da audiência.